professora de Euclidiane de Matemática. Essa é a nossa aula 10 do sexto ano e hoje nós vamos estudar dados estatísticos. Acompanhem comigo. Ao fazer uma pesquisa, precisamos primeiro identificar o que queremos investigar. Por exemplo, podemos pesquisar quais atividades os alunos do sexto ano A de determinada escola praticam fora do período de aula. Depois, precisamos saber qual grupo queremos investigar. No exemplo citado, são todos os alunos do sexto ano A da escola, ou seja, toda a população. Em seguida, fazemos um levantamento de hipóteses. Neste caso, possíveis respostas que podemos escolher para as pesquisas são natação, inglês, judô, dança, música e futebol. Assim, a variável a ser considerada nesta pesquisa é a atividade realizada fora do período de aula. Essa variável é qualitativa. Essa variável é qualitativa. As informações pertencem às categorias natação, inglês e etc. Se tivéssemos, por exemplo, uma pesquisa sobre o número de irmãos de cada aluno do sexto ano A, então a variável número de irmãos seria quantitativa, 0 irmãos, 1 irmão, 2 irmãos e assim por diante. Então percebam a diferença de uma pesquisa quantitativa para uma pesquisa qualitativa. Quando eu estou falando de uma pesquisa quantitativa, eu estou querendo levantar dados, eu estou mexendo mais com a questão dos números. Depois de identificar a variável da pesquisa, é preciso coletar os dados. Há várias maneiras de fazer isso, como por meio de um questionário ou uma entrevista com cada participante da pesquisa, ou fazendo a coleta dos dados de maneira coletiva. Ou seja, por exemplo, se eu estivesse na sala de aula com os alunos do sexto ano A, eu poderia fazer de várias maneiras essa pesquisa. Eu poderia perguntar quem faz natação, por exemplo, e aí quem levantasse a mão eu ia contando e anotando. Quem faz judô? Quem faz inglês? E na medida que os alunos fossem levantando a mão, eu ia contando. Mas eu também poderia fazer um questionário e entregar na mão de cada um. Então, na medida que fossem respondendo e me devolvesse o questionário, eu poderia fazer essa contagem de quantos alunos praticam cada esporte. E considerando as possíveis respostas selecionadas no levantamento de hipóteses, é preciso perguntar aos indivíduos pesquisados qual atividade cada um deles desenvolve fora do período de aula. Por este exemplo, vamos considerar apenas uma resposta por pessoa. Para eu fazer esse levantamento, eu vou considerar que cada pessoa faz ou natação, ou inglês, ou judô e etc. Para facilitar a coleta dos dados, é interessante montar uma ficha com as opções de respostas e entregar a cada participante para que preencha com a resposta dele. Nesse caso aqui, eu estou supondo que quando eu estou fazendo que essa pesquisa em específico, eu vou fazer um questionário, vou dar para cada aluno e vou deixar bem claro que eu quero que eles respondam com a atividade que eles geralmente fazem fora de sala de aula. E além disso, eu só vou estar aceitando uma resposta por aluno. Cada um só pode marcar uma alternativa. Por exemplo, o questionário que eu poderia dar, tem várias maneiras de montar um questionário, mas eu poderia fazer esse daí. Aí colocava natação, inglês, judô, dança, música e futebol. E aí os alunos iriam marcar apenas uma dessas opções. Depois que todos responderem a pesquisa, podemos organizar os dados obtidos em uma planilha de dados. Vamos supor que a turma do sexto ano A da escola tem 25 alunos e as respostas dele foram as planilhas a seguir. E aí foi enumerado de 1 a 25, que é a suposição que existem 25 alunos. Coloquei o nome de cada aluno, do suposto aluno, e a atividade que cada um deles praticam. Então, como que eu posso estar lendo essa tabela? A gente pode verificar que na vertical são as informações, número, nome e atividade. Mas na hora que eu estiver fazendo a leitura, por exemplo, eu faço a leitura sempre tem que ser feita horizontalmente e verticalmente, gente. Por exemplo, número 1, nome, Felipe, atividade, natação. Número 2, nome, Elisa, atividade, judô. E assim sucessivamente. Então, para cada aluno, apenas uma atividade e assim eu vou fazendo a leitura.
As tabelas e os gráficos, elas são ferramentas que facilitam a organização, a análise e a interpretação de um conjunto de dados. Considerando os dados do exemplo, vamos representá-los em uma tabela de frequência da variável atividade. Observe abaixo. Observem coisas que eu tenho aqui nessa minha tabela. Eu tenho um título para ela, porque eu não posso simplesmente fazer uma tabela qualquer e deixar lá, né? Quem está fazendo a leitura, ele precisa saber do que se trata essa minha tabela. Nesse caso, ela se trata das atividades praticadas pelos alunos do 6º ano A. Outra coisa que eu preciso colocar também é minha fonte. Lá embaixo, ali pequenininho, ó, tabela elaborada para fins didáticos, por exemplo. E aí, ao invés de eu fazer toda aquela tabela com os nomes, o número e a atividade que esse aluno pratica, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar somente a atividade e o número de alunos, ou seja, a frequência. Dança, apenas 3 alunos praticam essa atividade fora de sala de aula. Futebol, 2 alunos. Inglês, 5 alunos. Judô, 4 alunos. Música, 4 alunos. E natação, 7 alunos. Uma informação interessante que eu poderia acrescentar nessa tabela, por exemplo, é colocar outros, né? Porque pode ser que o aluno não faça nenhuma dessas atividades. Mas, quando eu estou fazendo um levantamento de dados, eu tenho que dar algumas opções para o aluno. Então, foi o que eu fiz. E a partir da tabela, utilizando aquela tabela que foi construída, nós também podemos representar os dados em um gráfico de colunas. Por exemplo, da mesma forma, eu vou representar aqui na vertical, será o número de alunos, e na horizontal a atividade que ele pratica. E aí eu enumerei de 0 a 8 e fui colocando dança, futebol, inglês e assim sucessivamente. Lá na minha tabela diz que 3 alunos praticam dança. Então, na hora que eu vou construir o meu gráfico de barras eles têm que estar exatamente no 3. Coisas que nós podemos observar nesse meu gráfico. Ele também tem um título e ele também tem uma fonte. Quando eu vou elaborar meu gráfico, a pessoa que vai ler, ela precisa saber do que se trata a minha pesquisa e ela precisa saber de onde que eu tirei essas informações. Outra coisa é que observem que as barras, elas sempre têm a mesma largura. Elas não vão ter o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, não vão ter, porque as respostas foram diversas. Mas ela tem a mesma largura. Observe agora um gráfico de barras publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, órgão responsável pelo levantamento de todos os dados relativos à população, geografia, comércio, indústria, serviços e levantamento sobre a qualidade de vida no Brasil. O gráfico apresenta os dados a respeito dos empregos no setor do comércio no ano de 2012. E aí está. Bom, esse meu gráfico de colunas, agora ele já não está mais na vertical, né? Ele está apresentado na horizontal. E aí, nesse caso, as informações mudam. Ali do lado do meu gráfico está os empregos e na parte de baixo, ali na horizontal, está o número de pessoas ocupadas em cada emprego. Observe que eu não tenho como falar exatamente a quantidade de pessoas. Então, como é que a gente faz? Confira no gráfico as seguintes estimativas. Eu estou estimando a quantidade. Em 2012, aproximadamente 7.500.000 pessoas estavam empregadas no setor do comércio varejista. Aproximadamente, porque eu não sei exatamente quanto. Pouco mais de 1.700.000 pessoas trabalhavam no setor atacadista. Perto de 950.000 no comércio de veículos, peças e motocicletas. Todas essas minhas informações foram apenas estimativas. Eu não sei a quantidade exata, mas eu sei que está aproximadamente. Note que as informações que retiramos do gráfico são aproximadas, mas servem para nos dar uma ideia razoável sobre a distribuição dos empregos no setor do comércio no Brasil, tais como a segmentação das atividades e a predominância do setor do varejo sobre os demais naquele ano. Desde 1988, a Amazônia Legal perdeu cerca de 8,08% da área da floresta, ou 421.775 km², o que é maior que o território do Paraguai.
O governo federal aponta como principais causas desse desmatamento a expansão da pecuária e da agricultura, principalmente o cultivo de soja, a grilagem de terras públicas e a exploração predatória de madeira. E está aí, eu tenho um gráfico de segmentos, ou gráfico de linhas. O que esse gráfico está me apresentando? Ele está me apresentando o desmatamento na Amazônia Legal de 2006 até 2016. De onde foram obtidas essas informações? Observem que tem lá embaixo, ó, informações obtidas, NPE, taxas anuais de desmatamento, tem o site que eu vou encontrar. E como que eu leio aí? Da mesma maneira, ó, em 2006 foi 14 mil em quilômetros quadrados, 14 mil aproximadamente, né? Em 2007, 11.651 quilômetros quadrados e assim sucessivamente. Aí eu vou lendo da mesma maneira. Na horizontal está o ano e na vertical está a numeração, né, em quilômetros quadrados. E eu também tenho aqueles gráficos que é chamado de gráficos pictóricos. Observe. Dona Florinda é dona da floricultura Flor Bela. Ela organizou as vendas de uma semana em um gráfico para comparar melhor suas vendas. Observe o gráfico feito por Dona Florinda e depois responda. Aí nós temos, em que dia da semana as vendas de flores foi maior? Bom, se a gente contar, nós vamos ver que na sexta-feira a venda foi maior. Em que dia da semana a venda de flores foi menor? Da mesma maneira, se nós contarmos, vamos verificar que na segunda-feira a venda de flores foi menor. Bom, uma empresa pesquisou a escolaridade de 100 jogadores de basquete. Observe no gráfico de barras horizontais as informações coletadas. E aí tem o ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto e ensino superior completo. E aí, ao lado de cada barra, tem exatamente a quantidade, o número de jogadores que, né, realizaram o seu estudo ensino fundamental completo ou não, ensino médio ou não, enfim. E aí vem as perguntas. Quantos jogadores completaram o ensino superior? Nós temos o seguinte, gente. Temos aqui que temos 15 jogadores com ensino superior completo e basta olhar ali no meu gráfico. Ele está identificando exatamente a quantidade. Quantos jogadores não concluíram o ensino médio? Eu tenho 30 jogadores. Por quê? Porque pessoas que têm o ensino fundamental completo são 10 e pessoas que têm o ensino médio incompleto são 20. Então, eu tenho um total de 30 jogadores. Quantos jogadores completaram o ensino médio? E aí eu coloquei 70 jogadores. Por quê? Porque eu estou incluindo aqueles 30 do ensino médio completo, estou incluindo 25 do ensino superior incompleto e estou incluindo os 15 do ensino superior incompleto. Bom, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrando a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e menor venda em 2011 foram: letra A, março e agosto; B, agosto e setembro; C, junho e setembro; ou D, junho e agosto. E aí basta observar que quem tem o maior pico é junho e quem tem o menor pico é agosto. Então, né, só para relembrar, lembre-se que na aula de hoje nós estudamos leitura e interpretação de dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos de coluna, de barras ou de linha. Se ficou alguma dúvida ou se você quer ver a nossa aula mais detalhadamente, basta acessar a nossa plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula.